Bom dia, mais uma manhã com Cristo se iniciando. Hoje, dia 25/5, terça-feira. Hoje é uma terça-feira. Então, nós temos mais uma mensagem aqui do nosso querido Emmanuel para a nossa reflexão. Essa mensagem ela é ante a mediunidade. E ela foi publicada no livro Ao Acaso, de Qualquer Maneira, à toa, sem ordem, sem cuidado. Ah, não, desculpa, gente. Isso aqui aqui é uma observação, mas... Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 87. Vamos lá, gente. É baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: curai enfermos, erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. Vamos lá. Ante a mediunidade. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da vida pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, evitando desastre, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias, em socorro aos doentes, nas lanternas humildes, que ajudam o viajor, à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo o núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto a matroca é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas da ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no tempo, é irmã do foco vigoroso que assegura o exílio no salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório. Vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e as forças das trevas, não há diferença. Ante a mediunidade. Quantos médiuns espalhados por aí que querem os louros da mediunidade, querem fama, estão preocupados se são os melhores médiuns da casa espírita, se o fenômeno deles chama a atenção de um ou de outro, se são vistos como bons médiuns ou maus médiuns. E acabam se tornando pouco produtivos. O Emmanuel fala aqui sobre a questão da luz, né? A luz, ela é extremamente importante nas esferas físicas para iluminar uma casa, à noite como uma lanterna, como ele diz, ou para o farol para ajudar as embarcações a não se perderem, a saberem que estão chegando ao porto, e tantas outras finalidades que a luz nos ajuda, porque a luz dissipa as trevas, né? E a gente andando em trevas, a gente fica sujeitos a tropeçar em pedras, a cair em buracos, né? A cair em precipícios, tantas coisas. E a mediunidade, gente, ela é essa luz. E o Emmanuel fala aqui, né? Uma luz apagada e as trevas são semelhantes. Eu comecei na mediunidade, quando a mediunidade despontou na minha vida, eu tinha 15 anos.
estou com 60 anos, são 45 anos de mediunidade. Sempre procurei fazer da minha mediunidade a mais produtiva possível. Aqui fala assim, né? Curai os enfermos. Quem me conhece sabe que eu trabalho com a mediunidade de cura, com a mediunidade que eu tenho, desde 1990. São 2000, 2010, 2020, 31 anos de mediunidade de cura. Já psicografei livros, procuro usar a mediunidade sempre em proveito, né, daqueles que sofrem. Sou médium psicofônico e como médium psicofônico trabalho em mesa de desobsessão também, né? Sempre trabalhei nessa minha vida. Sempre procurei observar muito a minha mediunidade para ver as falhas, para corrigir, para me melhorar. Os médios se acomodam com muita facilidade. A gente tem que olhar para a mediunidade, por exemplo, e ter como referência o nosso querido Chico Xavier. Um médium muito qualificado, com mediunidades mais variadas possíveis, todas elas utilizadas de forma primorosa. Uma alma muito evoluída. E a gente que quer ser um médium de qualidade, a gente precisa trabalhar a reforma íntima. Tem que vivenciar o Evangelho do Cristo. Temos que nos melhorar para que sejamos um instrumento mais maleável na mão dos benfeitores espirituais. A gente tem que trabalhar isso. Parar com a acomodação, parar com o egoísmo, com o personalismo. Achando-se, por ser médium, um espírito superior aos outros. Os médiuns são os maiores devedores, gente. Se eu estou hoje com a oportunidade de trabalhar a minha mediunidade, é porque no passado eu cometi atrocidades. Eu sei de algumas do meu passado, de vidas regressas. Eu conheço muitas das coisas que eu fiz. E eu entendo por que eu sou médium. Por que eu estou tendo essa oportunidade? Porque o débito era muito grande, então me deram a oportunidade de adiantar o meu pagamento. Os médios se acham muitas vezes espíritos superiores. Raríssimos são os médios na condição do Chico Xavier, que era um espírito já reformado e com a mediunidade daquele jeito. Os médios da nossa vida, da nossa realidade, normalmente são devedores. Deixemos de ser egoístas, deixemos de ser vaidosos. Trabalhemos com afinco, com dedicação. Busquemos desenvolver essa faculdade da melhor maneira possível. Autoanálise. A cada manifestação a gente tem que fazer uma autoanálise. Olhar para dentro de nós mesmos, ver como transcorreu a manifestação, no que nós atrapalhamos, de que forma melhora a nossa concentração, de que forma melhora o transe mediúnico. Buscar, estudar o Livro dos Médiuns e tantas outras obras que falam, obras sérias, gente, que falam sobre a mediunidade. Mas isso a gente conhece a parte teórica. A parte prática é no dia a dia, é no exercício da mediunidade que a gente aprende a se desenvolver, que a gente compreende o fenômeno, a gente vê o alcance dele e aí a gente vai no início com tentativas e erros até que a gente vai encontrando o nosso ponto na mediunidade. A mediunidade, cada médium tem sua característica e ele tem que encontrar isso. Ele tem que encontrar a maneira dele se tornar um médium melhor sem atrapalhar a espiritualidade. Se desenvolver, meditar bastante, procurar ter um foco, porque a meditação ela melhora a questão da concentração. Tem tantos instrumentos que nós precisamos usar para que a nossa mediunidade avance. E aí sim, a mediunidade ela tem que ser utilizada sempre em proveito do próximo. Tem médios que querem ser um médium de destaque por causa da vaidade, para serem paparicados, para serem respeitados.
para levarem proveito. Tem tantos médios aproveitadores aí que cobram, que faturam em cima da mediunidade. Isso é um erro gigantesco. Dai de graça o que de graça recebeste. Temos que pensar muito nisso. Tem médico que psicografa um livro e fatura. E aí eu pergunto, quem é o autor intelectual desse livro? Aí o médico vai dizer, mas eu psicografei. Pelo amor de Deus, gente, você foi um instrumento. Aí você vai ganhar em cima da ideia de um espírito. Primeiro que eu acho assim, espíritos que estão psicografando para esses médios não são espíritos evoluídos. Porque os espíritos sérios, eles não... se o médium vai tirar proveito, ele já nem psicografa por isso. Porque essas obras elas têm que virar, os benefícios delas, os direitos autorais, têm que virar verba para manter projetos de caridade. E não para que o médium enriqueça, né? Pelo amor de Deus. Então, que saibamos usar as nossas mediunidades. Mediunidade é uma coisa muito séria, gente. Muito séria. Eu, graças a Deus, tive algumas pessoas importantes, né, que me ajudaram na orientação da mediunidade. O meu mentor mesmo me ajudou muito no que diz respeito a isso, Miguel Della Vigne, me corrigiu, puxou muito a minha orelha, me dando algumas diretrizes. Tive a oportunidade de ser médium da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhei com um orientador, né, o orientador Gesso Simões Monteiro, uma pessoa fantástica, inteligente, com uma mediunidade muito boa, me ajudou muito, me dando dicas da mediunidade, me mostrando o caminho. Então, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. Por isso que eu acho que nós precisamos ter escola de médiuns dentro das casas espíritas, para que os médiuns aprendam no dia a dia, com detalhes, com o médium mais experiente, dando dicas, orientações, dizendo qual é o caminho, o que se deve fazer. Lá na minha casa espírita nós temos escola de médium. Porque o que a gente faz? A gente vai pegando os médios, os novatos, vamos dando dica de que forma se concentra, de que forma faz, de que forma isso, tal. Vamos dando os detalhes. No final da reunião, como é que foi teu fenômeno? Ah, foi assim, assado, olha só, age dessa maneira, muda isso, faz aquilo. A gente vai corrigindo. Se o médium realmente se dedica, ele avança. Tem médios que não se dedicam e querem que as coisas aconteçam por si só, e aí realmente ficam estagnados. Mas as escolas de médios sérias, elas ajudam bastante no desenvolvimento da mediunidade. E um médium humilde é um médium que tem tudo a prosperar. Então vamos lá. Vamos fazer então a nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você que chegou até aqui, dê seu like, divulgue, coloque nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no canal se você não é inscrito, nos ajude a fortalecer esse canal e de levar essa mensagem de Jesus, essa mensagem da doutrina espírita a mais e mais corações. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.